honra estar aqui hoje, enquanto Secretário-Geral do Sindicato Independente dos Médicos, para discutir convosco o Plano de Emergência e Transformação na Saúde e o seu impacto no sistema de saúde e nos profissionais que nele trabalham. Trago-vos hoje uma visão crítica, mas construtiva, sobre o Plano de Emergência e as medidas que realmente poderão fazer a diferença na valorização dos médicos e no reforço do SNS. O Plano de Emergência, tal como foi delineado, identificou várias áreas de críticas de intervenção, com 5 eixos estratégicos, com o objetivo de reverter os problemas de acessibilidade e qualidade, que se conhecem no nosso Serviço Nacional de Saúde e Sistema de Saúde também. E reconhecemos realmente a intenção do Governo de agir e a importância de várias das medidas que foram propostas e estão em execução. No entanto, permitam-me abordar de forma mais direta a realidade que vivemos no terreno e o verdadeiro impacto destas medidas. Olhando para o eixo estratégico número 1, resposta a tempo e horas, é claro que há medidas importantes. Reconhecemos desde logo a regularização das listas de espera para cirurgias oncológicas, garantindo que não haja doentes à espera acima do prazo máximo. Obviamente isto é positivo. Contudo, o reforço do acesso a consultas especializadas continua apenas, e consultando o site disponível pelo Governo, continua apenas em curso. A questão que se coloca é, para quando um sistema de incentivos em atividade adicional para os especialistas que estão no SNS, que esteja alinhado também com o estímulo à produtividade das consultas no seu horário normal. O que o CIM defende é um alinhamento claro entre os incentivos, com uma regulação e avaliação boas para assegurar uma resposta efetiva. Ou seja, não basta só atribuir incentivos, é preciso que eles funcionem dos dois lados. Não é só atividade adicional, mas também uma melhoria na produtividade durante a atividade normal. Quanto ao eixo estratégico número 2, bebés e mães em segurança, o CIM saúda a revisão da tabela dos preços convencionados para as ecografias pré-natais. Esta é uma medida importante e justa para melhorar o acesso das grávidas a esses exames essenciais. No entanto, é fundamental complementá-la com uma alteração ao programa de formação no Internato Médico da Ginecologia e Obstetrícia, assegurando que todos os médicos que terminam esta especialidade têm experiência e podem ter, então, a competência para realizar estas ecografias. A falta de formação adequada nesta área e o número reduzido de médicos com esta competência é uma barreira identificada e que precisa de ser superada. Ainda neste eixo, é necessário ir além dos anúncios públicos e focar nas falhas estruturais. Não podemos deixar de assinalar que a criação da linha SNS grávida está longe de ser uma solução eficaz e brilhante. Frequentemente resulta no encaminhamento das grávidas para as urgências. De facto, uma notícia ainda desta última semana mostra que 70% das chamadas mostram que acabam por resultar no encaminhamento para a urgência. Portanto, esta medida foi promovida como uma resposta para reduzir a afluência às urgências, mas, no entanto, não nos parece que esteja a ter esse sucesso e, portanto, em aliviar a pressão sobre os serviços e oferecer o apoio preventivo e acompanhamento que as grávidas realmente necessitam. A situação vivida nos serviços de obstetrícia durante o verão também evidencia como a abordagem nesta área falhou. A proposta de diminuir o número de elementos das equipas médicas, que está agora em discussão num grupo de trabalho, não é um avanço, é um retrocesso na garantia dos cuidados de qualidade. As condições de trabalho nas maternidades e a falta de profissionais refletem decisões políticas tomadas ao longo dos vários anos, que negligenciam as necessidades reais das equipas e dos utentes. Tem de se investir em melhores condições de trabalho e numa rede de maternidades acessível e bem equipada, pois estamos a assistir à desagregação da resposta pública, que é fundamental para a confiança das famílias num parto seguro e digno. Quanto ao eixo estratégico 3, cuidados urgentes e emergentes, há uma nota curiosa. No site oficial consta que a criação da especialidade de medicina de urgência ainda está por iniciar. No entanto, a verdade é que a Ordem dos Médicos já aprovou a sua criação, assim a medida, pelo menos em curso, estará. Não há nenhum especialista em medicina de urgência ainda, mas a medida realmente já está em curso. Resta saber se esta nova especialidade resolve efetivamente a sobrecarga dos serviços de urgência ou se é apenas mais uma peça isolada, quando precisamos é de uma estratégia integrada. Neste âmbito, e custa dizê-lo,
o INEM permanece sem a estruturação adequada para responder às necessidades dos profissionais e dos doentes. Continuamos sem respostas para questões fundamentais, tais como, e que foi anunciada até aqui pela Ministra, que seria aplicado, mas até ao momento não foi aplicado a nenhum médico do INEM, dos quadros do INEM, que é o regime de dedicação plena para todos os médicos do INEM. Um incentivo que era fundamental para a fixação de quadros médicos no INEM. Para quando a equiparação do trabalho realizado no CODU, no Centro de Informação Antivenenos, no Serviço de Helicópteros de Emergência Médica e na Viatura Médica de Emergência Médica ao trabalho realizado no Serviço de Urgência? Ainda agora, nos incentivos que foram criados, não foram contemplados os colegas que estão no INEM para o suplemento adicional quando ultrapassam as 150 ou 250 horas extraordinárias. É essencial um acordo coletivo de empregador público no INEM para regular as funções destes médicos que têm origem em áreas especializadas diversas, medicina geral familiar, hospitalar e saúde pública, mas cujas funções não estão suficientemente previstas nos atuais ACTs. Sem esta regulamentação, continuamos a ver uma desorganização dos horários de trabalho e uma subvalorização de tarefas clinicamente exigentes. É necessário contemplar esta área de trabalho de urgência e emergência na carreira médica, e o CIM já fez essa proposta no seu caderno reivindicativo que entregou ao Governo, para oferecer condições adequadas de trabalho, progressão e estabilidade. Criar a especialidade sem estruturar a carreira é mais uma medida isolada que não responde às necessidades reais. Ainda neste eixo, no que diz respeito ao apoio médico a doentes em lares, o CIM propõe uma alteração na legislação atual para assegurar obrigatoriamente médicos nesses contextos, assegurando um acompanhamento clínico de qualidade e contínuo, respondendo assim a várias necessidades. Por um lado, esta medida permite diminuir o número de utentes que são encaminhados para as urgências. Por outro, melhora a articulação com os hospitais, possibilitando a referenciação direta para consultas pelo SNS e a prescrição de meios complementares de diagnóstico. E com este acompanhamento assegurado, acreditamos que assim é possível libertar vagas destes utentes nas listas dos médicos de família para outros utentes que precisam de acompanhamento. São melhorias concretas que beneficiam todo o sistema. Quanto ao eixo estratégico número 4, saúde próxima e familiar, o CIM reconhece e defende a importância de ampliar o acesso aos cuidados de saúde primários. Uma das medidas implementadas e divulgadas pelo Governo é o alargamento do acesso a médicos de família a 75 mil utentes através de um protocolo com o Hospital de Cascais. No entanto, esta parceria deve ser conduzida com total transparência e clareza nos critérios de seleção e acompanhamento, o que não nos parece ter acontecido neste caso, pelo que endereçamos à Sra. Ministra da Saúde um ofício com um conjunto de perguntas clarificadoras. O assunto é, aliás, de veras complexo, até porque o Hospital de Cascais não tem um acordo da empresa que regula o trabalho na área da medicina geral e familiar. Relativamente às USF modelo C, não temos qualquer complexo ideológico com a sua essência, tal como não tínhamos com as parcerias público-privadas. Vemos estas parcerias da exata mesma forma. Podem trazer benefícios, mas a sua concretização deve ser orientada por transparência na gestão, metas concretas e com a participação ativa dos profissionais de saúde. É crucial assegurar que esta medida não conduza a uma precarização dos profissionais ou uma diminuição dos padrões de qualidade prestados, pelo que não aceitaremos que, quando forem definidos os critérios de avaliação, os mesmos sejam inferiores aos da USF modelo B, idealmente serão até superiores. Ainda neste eixo, o CIM defende há muito a regulamentação dos Centros de Avaliação Médica e Psicológica, os CAMPs. Estes centros permitiriam libertar os médicos de família de tarefas burocráticas, como a emissão de atestados para fins fiscais e sociais, possibilitando que estes profissionais se concentrem nos cuidados assistenciais, melhorando, por exemplo, o acesso ao atendimento por doença aguda. Desta forma, não só se agilizaria o processo de emissão de documentos, como se melhoraria a eficiência dos cuidados de saúde primários, beneficiando utentes e profissionais. Outra questão, ainda neste eixo estratégico 4, prende-se com as carteiras adicionais de utentes. A medida é de adesão voluntária e já está prevista na legislação. Basta regulamentar. O CIM defende que este sistema de incentivos já poderia estar implementado, diminuindo o número de utentes sem médico de família. Por fim, quanto ao eixo estratégico 5, saúde mental, é importante salientar que esta área tem sido uma das mais negligenciadas do sistema de saúde, apesar do aumento das necessidades da população. É crucial que a sua execução seja rápida e eficaz, de modo a colmatar as falhas existentes. Uma das grandes ausências neste eixo é a falta de medidas concretas relativas à problemática dos comportamentos aditivos.
As dependências e outros comportamentos de risco têm um impacto significativo na saúde mental dos cidadãos e a ausência de um plano integrado para responder a estas questões é preocupante. O CIM propõe a implementação estruturada de estratégias de prevenção e promoção da saúde mental, com especial enfoque em contextos como escolas e locais de trabalho, onde uma intervenção precoce pode fazer a diferença. Por fim, é essencial generalizar os centros de responsabilidade integrados tanto na psiquiatria como na pedopsiquiatria. Estes centros são fundamentais para garantir uma abordagem integrada e multidisciplinar, assegurando uma melhor articulação. Além disso, o reforço das equipas de saúde mental comunitárias e o aumento da capacidade de internamento para casos que requerem apoio mais intensivo são elementos-chave para garantir uma resposta eficiente e abrangente. Concluindo, ao analisar este plano de emergência e transformação na saúde, o que vemos é um plano que parece focar-se em mais consultas e cirurgias, mais medidas para resolver crises, mais intervenção hospitalar. Isso é importante, mas, na verdade, o nosso sistema de saúde também precisa de menos. Menos doença, através de estratégias de prevenção, menos gastos necessários com internamentos evitáveis e exames sem benefício clínico e menos profissionais de saúde sobrecarregados com horas extra, más condições de trabalho e sem progressão na carreira nem atualização salarial. O CIM defende que o caminho para o verdadeiro fortalecimento do SNS e do sistema de saúde passa por uma abordagem preventiva que permita menos problemas para resolver. Menos doença significa menos urgências, menos internamentos e menos sofrimento. Para isso é preciso investir na prevenção e promoção da saúde, apostar nos cuidados de proximidade e criar condições para que os médicos fiquem no SNS e possam trabalhar de forma eficiente, com autonomia e com salários adequados à complexidade e diferenciação técnica que os portugueses exigem e merecem. Porque quando o foco é menos burocracia, menos doença e menos gastos necessários, o resultado é mais saúde, mais qualidade de vida para os utentes e, crucialmente, mais motivação e reconhecimento para os médicos que estão na linha da frente do SNS 24 horas por dia.